Olá, vamos iniciar nessa aula o sistema de equações lineares. Então, de maneira geral, um sistema linear com n equações e n incógnitas, ele é representado dessa forma. Então, nós trataremos apenas dos sistemas que têm o mesmo número de equações e incógnitas. Então, aqui eu tenho a representação do sistema. Então, aqui começamos com a primeira linha, A11x1 mais A12x2 mais A13x3 e vamos até A1nxn igual a 1b1. Aí já na segunda linha nós vamos ter A21x1, A22x2, A23x3 e assim por diante até a última coluna aqui, que é A2nxn, que é igual a 1b2. E aqui vamos para uma enésima linha, que é AN1x1 mais AN2x2 mais AN3x3 até o último elemento aqui, podemos dizer assim, ANN xn, que é igual a 1bn. Então, esses coeficientes, esses azinhos minúsculos aqui, eles são os coeficientes do sistema. Os b's aqui, eles são os termos constantes ou termos independentes. E no caso o x1, x2 até xn são as incógnitas ou as variáveis do sistema. Então essa é uma das formas de representar o sistema. Nós também podemos representar o sistema através de um produto de matrizes, que é apresentado aqui. Então aqui nós vamos ter primeiramente um produto de duas matrizes, que é a matriz dos coeficientes, e aqui um vetor ou uma matriz de incógnitas. A gente tem o produto que é igual a um vetor dos termos independentes ou termos constantes aqui. De tal forma que esse sistema ele também pode ser representado de forma resumida por A vezes x, que é igual a b. No caso, o A é a matriz dos coeficientes, o x é o vetor das incógnitas e o b minúsculo aqui é o vetor dos termos constantes. Também existe uma outra forma de representar o sistema que vai ser bastante usada no curso, que é a matriz através a representação através da matriz aumentada. Então aqui nós temos uma matriz um sistema nessa representação, e observe que aqui a gente não coloca as incógnitas, aqui vão aparecer apenas números, tá? E na verdade é isso que importa na hora de resolver um sistema. Então vamos apresentar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu tenho o seguinte sistema, vamos representar um sistema 3x3. Então x1 menos 4x2 mais x3 igual a 7. E aqui na segunda linha, x1 mais x3, que é igual a 4. E aqui 2x2 menos x3, que é igual a 0. Então essa é a forma de representar, uma das formas de representar o sistema. Aí eu posso representar esse sistema também através do produto de matrizes. Então observe que aqui vai ficar 1 menos 4 e 1, a primeira linha. Aí a segunda vai ficar 1. Aí observe que aqui é 0 para o x2, vai ficar 1, 0, 1. E na terceira linha a gente vai começar com 0 aqui. Aí vai ser 2 para x2 e menos 1, que é o coeficiente x3. E aqui eu coloco as variáveis, as incógnitas, e vai ser igual aqui ao vetor dos
termos constantes, que é 7, 4 e 0. Então essa é a representação por produto de matrizes. E aí a gente pode representar essa matriz também através da matriz aumentada. Então aí nós vamos colocar a primeira matriz formada pelos coeficientes, e depois eu vou colocar aqui a matriz formada pelos termos constantes. E daí a gente forma a nossa matriz aumentada. Há livros que colocam um tracejado aqui, ou então um traço. Isso depende de cada notação. Essa matriz aumentada, ela também tem essa representação aqui. No caso aqui nós vamos ter A, aí um traço, B, aí depois fecha o colchete. Então, nós vamos começar a ver os métodos para resolver sistemas, mas alguns métodos já foram vistos no ensino médio, e esses métodos eles servem para resolver sistemas com um número pequeno de equações e que não exige um computador. Então, por exemplo, método da adição, método da substituição, comparação, método gráfico, esses métodos eles são apropriados, por exemplo, para resolver sistemas com duas equações e duas incógnitas. Já a regra de Cramer, ela é apropriada para resolver sistemas com pelo menos, aliás, no máximo, 3 equações e 3 incógnitas. A partir disso não fica muito apropriado, já fica impraticável. Por exemplo, um sistema 5x5 com 5 equações e 5 incógnitas, a gente resolver por regra de Cramer. Então, para isso, para resolver sistemas maiores, nós vamos ver alguns métodos. E existem duas classes de métodos numéricos que são usados para resolver sistemas lineares, que são os métodos diretos e os iterativos. Os diretos, a solução é obtida com a realização de operações algébricas nas equações. Então, nós vamos começar com os métodos diretos e vamos ver que para resolver o sistema basta a gente multiplicar uma linha da equação por um número e somar com outra equação, e assim a gente vai aplicando o método e vai resolver o sistema. Já nos métodos iterativos, uma solução aproximada inicial é assumida, e então utilizada em um processo iterativo em busca de soluções mais precisas. Então a gente parte de uma solução aproximada e a partir dessa solução a gente vai aprimorando em busca da solução exata, tentando chegar na solução mais próxima da exata. Então nós vamos começar pelo método direto. Então os métodos diretos, o sistema de equação ele vai ser manipulado até se transformar em sistema equivalente. Então o que é um sistema equivalente? Então a gente diz que dois sistemas são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto de solução. Então a gente vai ter um sistema de equações e a gente vai em busca do sistema equivalente que tenha fácil resolução. Quais são os sistemas que têm fácil resolução? O sistema na forma triangular superior, triângulo inferior e diagonal. Então aqui nós colocamos, para o caso de 4 equações e 4 incógnitas, primeiramente um sistema, esse sistema aqui que ele é o triangular superior. Então observe que eu vou ter minha diagonal principal aqui, e acima da diagonal principal eu vou ter números reais. Agora observe que abaixo da diagonal principal eu vou ter apenas zero. Vou ter um triângulo
de zeros aqui abaixo da diagonal principal. E na parte superior vou ter números reais aqui. Então é isso que vai caracterizar um sistema triangular superior. Já no sistema triangular inferior, acima da diagonal principal eu vou ter um triângulo formado só por zeros aqui. E abaixo eu vou ter números reais aqui. E ainda temos o sistema na forma diagonal. Então observe que aqui na diagonal principal eu vou ter valores reais. Agora acima da diagonal principal e abaixo eu vou ter apenas zeros. Então é isso que vai caracterizar o sistema na forma diagonal. Então esses sistemas que eu apresentei, eles tinham 4 equações e 4 incógnitas, mas a ideia é geral. Agora, o sistema triangular superior, ele tem todos os coeficientes nulos abaixo da diagonal principal, como a gente viu aqui. E ele vai ser resolvido por um procedimento chamado de substituição regressiva. Então aqui a gente tem um exemplo, e aqui é apresentado um sistema triangular superior, e aí a gente vai resolver esse sistema por essa substituição regressiva. Então, como é essa substituição regressiva? A gente vai iniciar a resolução aqui por baixo, pela última equação. Então a gente vai isolar o x4, e isso é facilmente feito aqui. Então o x4 vai ser 5,6 menos 5,6 dividido por 2,8. Então fazendo a conta aqui vai dar menos 2. E aí depois a gente vai em busca aqui do x3. Então observe que o x3 já isolado, aqui eu vou isolar o x3, vai ser menos 203, aí aqui eu vou colocar entre parênteses. Então esse mais 79x4, ele vai passar para o outro lado, menos 79x4, só que o x4 eu já sei que ele vale menos 2, aí eu fecho o parênteses. Observe que nesse momento vai ter o coeficiente 45 aqui, então eu passo esse 45 dividindo. E daí, fazendo a conta, eu vou obter aqui o x3, e o meu x3 ele vai ser igual a menos 1. Então agora vamos usar o processo para calcular o x2. Então o x2 aí, ele vai ser igual, aí abre parênteses, eu vou colocar menos 11 aqui, e vou pegar menos essa soma aqui. Ou seja, esse mais 2,5x3 ele vai passar para o outro lado, menos 2,5x3. Só que o x3 eu já sei que ele vale menos 1. E vou pegar também esse mais 4,25x4, ele vai passar menos 4,25x4. Só que o x4 eu já calculei aqui, ele deu menos 2. Então vou fechar o parênteses aqui, e daí a gente vai dividir aqui por menos 0,25. Então vai ficar dividido pelo coeficiente aqui do x2, que é menos 0,25. Então com a calculadora, ou então fazendo a conta manual mesmo, a gente resolve essa conta, e o resultado aqui vai ser 0. Então chegou a hora agora de calcular o x1, isolar o x1. Então o x1 aqui ele vai ser igual, aí abre parênteses aqui, 4, aí menos essa turma aqui. Então no caso vai ficar menos 3x2. Só que aí a gente lembra que o x2 ele vale 0 aqui. Já foi calculado anteriormente. Aí esse daqui menos 2x3, então vai passar mais 2x3. Aí a gente lembra que o x3 aqui vale
menos 1. E esse mais x4 vai passar menos x4. Só que o x4 ele vale menos 2. Então vai ficar menos 2. Aí eu fecho aqui o parêntese, dividido pelo coeficiente aqui do x1, que é 4. Aí fazendo as contas, a gente vai obter o x1, o valor do x1, que vai ser 1. Então daí a gente encontra a solução do sistema, que eu vou chamar de x aqui. Então a gente coloca na ordem x1, x2, x3 e x4. Então o x1 ele vale 1 aqui, o x2 vale 0, o x3 vale menos 1 e o x4 vale menos 2. Daí encontramos a solução do sistema. E essa solução a gente chama de substituição regressiva, justamente porque a gente vai, a partir da última aqui, a gente vai fazendo um processo regressivo até chegar na primeira incógnita. Então, na próxima aula, vamos ver como é que a gente pode implementar isso no Scilab através de programação. Até a próxima e obrigado.